mais um probleminha. Leia as informações nutricionais do leite de coco descritas no rótulo de um fabricante e os benefícios que sua ingestão pode trazer para a saúde. Então ele traz uma tabelinha de informações nutricionais, vitaminas, minerais e traz ali um textinho ao lado. Vejamos aqui dos meus participantes quem pode ler para a prof. Hoje eu começo lá de baixo, porque eu sempre começo de cima, né? Então o povo aqui de baixo eu nunca consigo chegar neles para lerem. Então, Vitor Borges, consegue ler para a prof, querido? Consegue abrir o microfone e ler para a gente? O leite de coco é rico em vitaminas. Vitor? Ele estava conversando agora mesmo comigo no chat. Oi, querido. Pode ler para a gente? Ok, obrigada, querido. Vitória, consegue continuar na página 39 para a gente? Lá em cima, querida, com base. Isso. Ok, obrigada. Então, ele quer saber quanto de proteína há em 10 gramas. Nós temos a quantidade para 100 gramas. Eu quero só 10. Então, o que eu vou fazer com aquela quantidade que foi dada na tabelinha? Dividir por? Isso aí, dividir por 10. Muito bem. Então, se vocês pegarem lá, a quantidade de proteína em 100 gramas é 2,3. A quantidade de proteína em 100 gramas é 2,3. A gente quer só em 10 gramas. Então, nós vamos dividir por 10. E isso dará 0,23 gramas. Quando eu divido por 10, a vírgula se desloca. Letra B. Pode continuar lendo para a gente o Vitor de Assis. O Vitor Borges já leu. A Vitória. Agora o Vitor de Assis. Vitor Roberto. Tá. Em 50 gramas de leite de coco, a quantas gramas de gordura? Ok, obrigada, Vitor. Então lá vamos nós. Vitor leu então para a gente, na letra B, em 50 gramas de leite de coco, há quantos gramas de gordura? 50 gramas é exatamente a metade de 100. Então, se eu tenho a metade da quantidade de leite de coco, eu também terei a metade da quantidade de gordura. Então, lá vamos nós. Gorduras, 23,8 gramas. 23,8. Como eu quero a metade disso, porque 50 gramas, ó, pensem comigo, 50 gramas é a metade de 100. Então, eu vou dividir por 2. Nós tínhamos conversado na aula passada que para a gente dividir um número decimal, um número com vírgula, a gente iguala as casas decimais. Eu vou multiplicar dividendo e divisor pelo mesmo valor. Então, eu multiplico por 10, dividendo e divisor para igualar as casas. Amores, eu tenho alguém com o microfone aberto. Fechem os seus microfones, abram só quando vocês forem ler ou perguntar, por favor. Caso contrário, mantenham ele fechado, para não atrapalhar os colegas. Multipliquei por 10. Multipliquei por 10 dividendo o divisor, deu 238 dividido por 20. Agora a pergunta é: quantas vezes 20 cabe dentro do 23? Uma vez. Sobra 3. Abaixo 8.
Cabe de novo uma vez. Sobra 18. Abaixo um zero que não existe, vai a vírgula. Quantas vezes 20 cabe dentro de 180? 9 vezes. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 2, 18. 180 menos 180, 0. 11,9 gramas. Essa é a quantidade de gordura, então, em 50 gramas. Letra C. Depois do Vitor, deixa eu achar aqui o meu próximo voluntário para ler. Samuel. Bom dia, Samuel. Consegue ler para a professora a letra C? Isso, querido. Lá em cima, na página 39, letra C. Em 20 gramas de leite, a quanto de carboidratos? Obrigada, Vitor. Obrigada, Samuel, desculpa. Em 20 gramas desse leite. Então, vamos pensar. Ele quer saber quanto tem de carboidrato. Só que a tabela nutricional nos deu um valor de 100 gramas. 100 gramas. Eu quero achar só 20 gramas. Então, o que eu teria que fazer com esse 100? Dividir por 5 para achar 20 gramas, concorda? Então, se eu dividir por 5 a quantidade de leite de coco para dar 20 gramas, isso significa que eu também vou dividir o carboidrato, a quantidade de carboidrato, em 5 partes. Então, segundo a tabela nutricional, eu tenho 5,5 gramas de carboidrato. 5,5 dividido em 5 partes. Acho que eu não preciso nem armar a continha, preciso ir ao sétimo. Quanto dá 5,5 dividido por 5? 1,1, perfeito, obrigada. 1,1 gramas. Ou grama, né? 1,1 grama. Seguindo, letra D. Depois do Samuel, a prof tem o Pedro Henrique. Pedro, consegue ler para a gente? A letra D, né, professora? Isso, querida. Qual mineral presente em menor quantidade no leite de coco? Obrigada, Pedro. Mineral presente em menor quantidade. Queridos, qual é o mineral, coluninha ali, ó, bege, que tem o menor valor? Então, que tem o menor valor, comparando os valores da tabelinha bege, qual o menor valor? Qual o ingrediente aqui com menor valor? Olhem lá na tabelinha bege e digam para a prof, qual é o mineral em menor quantidade presente no leite de coco? Olha lá. E está com o menor númerozinho. Zinco, isso aí. 0,67 miligramas é o menor valor dos minerais. Então, o zinco. Letra E. Depois do Pedro, a prof tem aqui como participante o Olavo. Olavo, consegue ler para a prof? Questão 1, letra E. Em vitamina está presente em maior quantidade. Obrigado, Olavo. Gente, das vitaminas apresentadas, qual é a que tem maior quantidade? Está presente em maior quantidade. Qual é o maior número decimal ali da tabelinha roxa? Quem? Qual é a vitamina? Olhem a tabelinha roxa da página 38 e me digam, dos números decimais ali presentes, qual é o maior? 38 miligramas. Que representa?
Isso aí. Então, a vitamina com maior número está mais presente no leite de coco, vitamina C. Letra F. Depois do Olavo, a prof tem a Mariana. Mariana, consegue abrir o microfone e ler para a gente a letra F? Para ingerir 0,38 gramas de vitamina niacina, quantas vezes esse leite deve ser ingerido? Ok, obrigada, Mari. Ele está dizendo para a gente ingerir 0,38 gramas de vitamina niacina. Se vocês olharem, a vitamina niacina, ela tem 0,76 miligramas em 100 gramas de leite de coco. Eu tenho 0,76 miligramas dessa vitamina niacina na garrafinha de 100 gramas de leite de coco. A pergunta dele é: quanto de leite de coco eu tenho que ingerir para eu tomar só 0,38 miligramas dessa vitamina? Se vocês olharem com bastante carinho, de 0,76 para 0,38, eu divido por 2. 0,38 é a metade de 0,36. Então, o que a gente vai ter que fazer com o leite de coco? A quantidade de leite de coco, proporcionalmente, também será dividida por 2. 100 dividido por 2. Quantos gramas de leite de coco, gente? 50 gramas. Então, em 50 gramas de leite de coco, nós vamos encontrar esta quantidade de vitamina niacina. Exercício número 1 não era para vocês fazerem, né? Obrigada, Camila, por lembrar, prof. Ficou dúvidas? Nós fizemos juntos agora. F. Ok. Nós temos 0,76 miligramas de niacina em essa vitamina em 100 gramas. Concorda? Estava lá na nossa tabela de informações nutricionais da página anterior. Ele diz, olha, para eu ingerir só 0,38 dessa vitamina, quanto de leite de coco eu tenho que tomar? Então, nós vamos diminuir a quantidade de vitamina, vai diminuir a quantidade de leite de coco. E essa redução ela tem que ser proporcional. Então, o que o 0,38 é do 0,76? Para quem não conseguiu visualizar que ele é a metade, basta fazer assim. 0,76 dividido por 0,38. Vou multiplicar por 100 dividendo o divisor, dá 76 dividido por 38. Quantas vezes o 38 cabe dentro de 76? 2 vezes. E não sobra nada. Quer dizer que de 0,76 para eu achar 0,38, eu dividi por 2. Que é quantas vezes o 0,38 cabe dentro de 0,76. Como a prof acabou de dizer, como reduziu a quantidade de vitamina, tem que reduzir a quantidade de leite de coco proporcionalmente. Se aqui foi dividido por 2, a quantidade de leite de coco também tem que ser dividida por 2. Então, 100 gramas dividido por 2, 50 gramas. Foi daí que a prof tirou os 50 gramas de leite de coco. Ok? Nós vamos agora no exercício 2. Pode ler para a gente o enunciado, fazendo favor. Deixa a prof achar aqui, dos meus participantes. Depois da Mariana Mariá. Questão 2 da página 39, querida. Mariá? Não? Maria Eduarda, a Maria Eduarda não consegue, né, Maria? A Maria. Conseguiu? Ótimo! Então vai lá. 2. Obrigada, querida. Então, na questão 2, a gente teria que conservar a primeira vezes o inverso da segunda, simplificar se possível, né?
fração, segundo a nossa fala da aula passada, conservo a primeira fração vezes o inverso da segunda. Então, eu conservo lá 2/3 e faço vezes o inverso de 8/7. 7 sobre 8. A gente já tinha resolvido juntos esse itemzinho, então vamos relembrar. Eu posso multiplicar primeiro e simplificar depois, ou simplificar primeiro para depois multiplicar. Fica a critério de vocês escolherem a ordem. Mas lembrem-se, na simplificação eu vou fazer a simplificação de um numerador com um denominador, um de cima com um de baixo. Então, 3 e 7 eu não consigo simplificar, não tem divisor comum. Porém, o 2 e o 8 tem. Eles dividem exato por 2. 2 dividido por 2 dá 1. E 8 dividido por 2, 4. Agora, nós vamos multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 1 vezes 7, 7. 3 vezes 4, 12. Nosso resultado, 7 dozeavos, irredutível. Não dá mais para simplificar. Letra B. Nós também tínhamos resolvido a letra B na aula passada. Talvez, né? Conservo a primeira fração, 2/5. Faço vezes o inverso da segunda. O inverso de 6/3. 3/6. Agora eu simplifico um de cima com um de baixo. Simplifico. Na aula passada a gente tinha simplificado 3 e o 6 por 3. E aqui daria 1 e 2. E aí nós conversamos que a gente ainda poderia fazer uma nova simplificação. Eu poderia simplificar o 2 de cima com o 2 resultante da nossa simplificação. Ao dividirmos os dois valores por 2, dá 1 e dá 1. Agora eu vou multiplicar o que sobrou. Já vou botar esse quadro aqui para cima, porque é dessa quantia. 1 vezes 1, 1. 5 vezes 1, 5. Fração irredutível, 1/5. Letras A e B, dúvidas até aqui? Letras A e B, dúvidas até aqui? Ok. Letra C, então. Nós vamos conservar a primeira fração, o nono negativo, e faremos vezes o inverso da segunda. O inverso de 8/7. 7/8 negativo. Agora eu vou multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Uma vez antes, né? Vamos devagar. Vou procurar para ver se há simplificação a ser feita. 1 e 9 não tem divisor comum, 7 e 8 não tem divisor comum, 7 e 9 também não tem divisor comum, 1 e 8 não tem. Resumindo, eu não consigo simplificar essas frações, por isso eu vou para a multiplicação direta, de cima com de cima e de baixo com de baixo. 1 vezes 7, 7. 9 vezes 8, 72. Menos com menos, mais. Lembrem que o sinal de mais é facultativo. Registra aquele aluno que quiser. Letra D. Conservo a primeira fração, 3/10 negativo, vezes o inverso da segunda. O inverso de 9/15 negativo seria 15 nonos negativo. Agora eu simplifico um de cima com um de baixo. O 3 e o 9 dividem por 3. Dá 3 e dá 1. O 10 e o 15 dividem por 5. Aqui dá 2 e aqui dá 3. Ainda posso fazer mais uma simplificação, concorda? Quem eu posso simplificar com quem? Eu posso simplificar o 3 com o 3, isso aí. Eu ainda posso cortar esse 3 e esse 3. Aqui dá 1 e aqui dá 1. Multiplico agora de cima com de cima e de baixo com de baixo. 1 vezes 1, 1.
2 vezes 1, 2. Regra de sinais, menos com menos, mais. Sinal de mais é facultativo. Letras C e D, dúvidas? Então a gente segue. Ô, professora, alguém está falando? Fala, João. Não, alguém estava falando na não, professora. A prof não está escutando, fala mais pertinho do microfone então, ou mais alto um pouquinho. Pode repetir a pergunta então. Tá, então vamos lá. Simplificas depois de multiplicar, isso? Ok, sem problemas. Lembra que a prof, quando explicou a matéria para vocês, mostrou que a gente pode simplificar antes ou depois. As duas formas estão corretas. O importante é vocês chegarem na fração irredutível. Tá perfeito, tá? Pode continuar dessa forma. A única coisa é que às vezes os números são um pouquinho maiores. Quando a gente simplifica antes, a gente trabalha com números menores. Mas fica à vontade para simplificar depois da multiplicação. Ótimo. Adiante então. Letra E. Bom, letra E. O nosso número agora é inteiro. O que a gente vai fazer? Colocar denominador onde não tem, conservar a primeira vezes o inverso da segunda. Menos 8 sobre 1 vezes o inverso de um meio negativo. Conservei a primeira, fiz vezes o inverso da segunda, agora eu vou multiplicar de cima com de cima e de baixo com de baixo, porque eu não tenho simplificações possíveis aqui na letra E. Multiplicando 8 vezes 2, 16, 1 vezes 1, 1, menos com menos, mais. Agora, multiplico de cima com de cima, de baixo com de baixo, 16 sobre 1, menos com menos, mais. Lembrem, denominador 1 é facultativo, eu registro se eu quiser. Então, eu posso deixar como resultado só 16 inteiros. Letra F. Aqui eu tenho número com vírgula e fracionário. Número com vírgula e fracionário. Número com vírgula e fracionário, nós fizemos um combinado. A gente pode escolher se vai resolver na forma decimal ou na forma fracionária. Se a nossa fração não representar uma dízima periódica. Então, para aqueles que tentaram dividir o 5 por 6, encontraram dízima. Quer dizer que nesse exercício da letra F, a gente não tem o direito da escolha. Eu não vou escolher se eu vou resolver na forma decimal ou fracionária. Eu vou resolver na forma fracionária. Passaremos então o nosso 1,5 para a fração. Isso vai dar 15 décimos. Lembrem, 1 na casa decimal, 1 zero no denominador. Então, 1,5, 15 décimos. Positivo. Eu tenho aquele aluno que ele é rápido de raciocínio e ele já enxergou que esse 15 décimos pode ser escrito como 3 meios, fração irredutível. Pode ser, prof? Pode. E tem aquele que não sabe de onde veio 3 meios que a prof falou. Então não usa. Continua com 15 décimos. Para aquele que entendeu o 3 meios, é a fração irredutível de 15 décimos. Para quem não, fica com a fração decimal. Número decimal é equivalente à fração decimal, 15 sobre 10. Vezes o inverso da segunda. O inverso de 5 sextos negativo, 6 quintos negativo. Agora a gente vai multiplicar de cima com de cima e de baixo com de baixo, porém antes a gente vai verificar se dá de simplificar alguém. De cima
com o de baixo. Simplifico o 15 e o 5 por 5. Dá 1 e dá 3. Simplifico o 10 e o 6 por 2. Dá 5 e dá 3. Agora eu vou multiplicar o que sobrou de cima com o de cima e de baixo com o de baixo. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 1, 5. Mais com menos 9 quintos negativo, fração irredutível. Dúvidas na questão 2, letras E e F. Conservamos a primeira fração vezes o inverso da segunda. Então, a gente conservou menos 8 sobre 1 e inverteu a segunda. Era 1 meio, passa a ser menos 2 sobre 1. Troco de cima com de baixo. E a gente multiplicou 8 vezes 2, 16. 1 vezes 1, 1. Menos, menos, mais. O sinal de mais é facultativo. E o denominador 1 também é facultativo. Registra aquele aluno que quiser. Se quiser registrar, está certo. Se não quiser registrar, certo também. O Vitor está me perguntando ali no chat porque tem que ser dividido pelo mesmo número. Porque nós queremos, Vitor, uma fração equivalente. Lembra, ó, nós estamos trabalhando com frações equivalentes. Para eu achar uma fração equivalente a outra, eu tenho que fazer a mesma operação matemática com o numerador e com o denominador. Então, se eu for dividir o de cima, eu tenho que dividir o de baixo também pelos mesmos valores, para que a minha fração seja equivalente, que valha a mesma quantidade. Se eu dividir por números diferentes, em cima e embaixo, eu acho uma fração diferente. Eu estou alterando o meu resultado, ok? Então, eu preciso dividir pelo mesmo valor em cima e embaixo, para que eu tenha uma fração equivalente à primeira fração. Por isso que a prof sempre usa a expressão divido pelo mesmo valor de cima e o de baixo. Questão 4. Quem lê para a prof agora a questão 4 é a Maria Clara. Maria Clara, consegue? Pode, querida, por favor. 4. A 4 lá de cima da página 39. Isso. Determine os quocientes. Quociente é resultado da divisão. Então, ela está pedindo que a gente resolva o 4 negativo dividido por 0,5 negativo, o 6 negativo por 4 décimos positivo, o 9,8 negativo dividido por 2,8 positivo. Foram os que couberam aqui. Então, lá vamos nós. Aqui foi aquela divisão proposta na aula passada para vocês, onde a professora perguntava quanto é que 50 centavos cabe dentro de R$4? E vocês prontamente me respondiam 8. E aí depois a prof armou a continha e mostrou como eu encontrar este 8 fazendo o algoritmo da divisão. Então lá vamos aqui. Para resolver essa divisão de 4 por 0,5, eu tenho que igualar as casas decimais. E a gente conversou que igualar as casas decimais é multiplicar dividendo o divisor por 10, por 100, por 1000, por 10.000, por qualquer potência de base 10. Aqui, como eu só tenho uma casa depois da vírgula, eu multiplico dividendo o divisor por 10, para que eu possa igualar as casas decimais. 4 vezes 10, 40. 0,5 vezes 10 dá 5. Cabe 8 vezes, 5 vezes 8, 40, para 40 nada. Regra de sinais agora, menos com menos, mais. Na letra B, eu tenho 6 dividido por 0,4. Mais uma vez, eu vou igualar as casas decimais. Para que eu possa igualar, eu vou multiplicar por 10.
dividendo divisor, porque eu tenho uma casa depois da vírgula. Então, ficará 60 dividido por 4. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 6? Uma vez. Sobra 2 abaixo do zero. Cabe agora 5 vezes. Não sobra nada. Então, coube 15 vezes 0,4, coube 15 vezes dentro do 6. Fazendo regra de sinais. Menos com mais, menos. Letra C. A proposta agora é 9,8 dividido por 2,8. Se vocês olharem, a quantidade de casas depois da vírgula já é a mesma. Eu tenho uma casa decimal no dividendo e uma casa decimal no divisor. 9,8 dividido por 2,8, uma casa depois da vírgula. Eu tenho um aluno que simplesmente vai cortar a vírgula. Perfeito. O que é cortar a vírgula, meus queridos? Nós estamos fazendo a multiplicação por 10, por 100, por 1000. Nesse caso, por 10, porque tem uma casa só depois da vírgula. Então, por cortar a vírgula, por que eu posso cortar a vírgula, prof? Quando ele tem a mesma quantidade? Porque eu estou multiplicando por 10, dividendo em divisor, para achar uma divisão equivalente. A ideia é sempre a mesma, divisão equivalente. Teremos então 98 dividido por 28. Quantas vezes 28 cabe dentro do 98? Quantas vezes 28 cabe dentro do 98? Quantas vezes 28 cabe dentro de 98? Pode falar, professora, eu fico perguntando. Ok. 3 vezes, pode falar assim, pode liberar o microfone. O Vitor já respondeu ali pra gente no chat. 3 vezes, isso aí. A Camille já me deu a resposta da continha, tá certo também. 3 vezes 8 é 24, foi 2. 3 vezes 2, 6 mais 2, 8. 98 menos 84, sobrou 14. Abaixo do zero que não existe vai a vírgula. A Camille já me disse que cabe agora 5 vezes. O Samuel também já me deu a resposta. 5 vezes 8, 40 foi 4. 5 vezes 2, 10 mais 4, 14. 140 menos 140, nada. 3,5 é o resultado da divisão. Vamos para a regra de sinais. Menos com mais, menos. Dúvidas na letra A, B ou C? Ok? Então a gente segue. Letras D e E. Página 39, exercício 4, letra D. Aí, 1/10 dividido por 2 negativo. Se vocês quiserem trazer para a situação prática, a Camille está me dizendo que a divisão com fração é mais fácil do que ela pensava, concordo, e acredito até que mais fácil do que o decimal. A divisão com fração é rápida de ser feita, porque a gente transforma em multiplicação. E simplifica, claro, mas ela é rapidinha de ser feita. A nossa divisão com vírgula, daí a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção, na hora de executar aí. Se vocês trouxerem essa divisão da letra D para uma situação prática, vocês têm 10 centavos dividido por 2. 10 centavos dividido por 2, quanto dá, gente? Pode falar. 10 centavos dividido por 2. 0,05. Isso aí, 5 centavos para cada. Mostrando essa divisão aqui no algoritmo da divisão, na continha armada, nós vamos multiplicar dividendo divisor por 10. Para tirar a vírgula, vai ficar 1 dividido
dividido por 20. Quantas vezes o 20 cabe dentro do 1? Não cabe. Acrescenta um zero, vai a vírgula. Quantas vezes o 20 cabe dentro do 10? Não cabe. Acrescento mais um zero. Quantas vezes o 20 cabe dentro do 100? 5 vezes. E não sobra nada. 5 centésimos, 0,05. Agora fazendo regra de sinais. Mais com menos, menos. Agora a proposta é R$10 dividido para 25 centavos. Quantas moedas de 25 centavos eu tenho que juntar para R$10? 10 dividido por 25 centésimos. Quanto dá? 40. Fazendo regra de sinais, menos com mais, menos. Preciso armar a continha? Ok. Dúvidas nas letras D e E? Então, nós vamos lá na questão 8, que foi a outra questão que eu pedi que vocês fizessem para a aula de hoje. Na questão 8, ele pede para a gente determinar. Deixa a prof ver de quem é a vez de ler aqui para mim. Já foi. Maria Eduarda Silveira, consegue ler para a gente? Maria Eduarda Bernardo Silveira, consegue ler, querida? Não? Então, Maria Clara já leu para mim, Maria Amélia. Maria Amélia. Maria Amélia consegue? Marcela, então? Oi, querida, bom dia. Pode ler o enunciado da questão 8 para a gente, por favor? É para ler a letra A também? Isso. Determine a metade de menos 16,9, a terça parte de 18,6, a quarta parte de 18,7 e a quinta parte de menos 19,5. Ok, obrigada, querida. Então, na letra A, ele pede para vocês a metade de 16,9 negativo. Isso significa que nós vamos dividir 16,9 negativo por 2. A Maria, ok, Maria? Sem problemas. A Maria Amélia disse que não consegue abrir o microfone para ler para a gente, sem problemas. E aí, gente, 16,9 negativo dividido por 2. Quanto deu a divisão de vocês? Pode. A minha deu menos 8,45. Isso aí, perfeito. Menos 8,45. Seguindo, na letra B, ele pede para vocês a terça parte de 18,6. Gente, terça parte quer dizer que eu vou dividir por 3. 18,6 dividido por 3. E quanto deu essa divisão? 18,6 dividido por 3? 6,2. Isso. Ótimo. 6,2. Obrigada. Agora na letra C, ele quer a quarta parte de 18,7. Então, 18,7 dividido por 4. Quanto deu para vocês 18,7 dividido por 4? 4,4. Isso, ótimo. 4,675. Na letra D, ele quer de vocês a quinta parte de menos 19,05. Menos 19,05 dividido agora por 5, porque é a quinta parte. Quanto deu essa divisão para vocês?
3,81 negativo. Perfeito. Estes eram os exercícios que a prof pediu que vocês fizessem para hoje. Nós vamos resolver juntos pelo menos um itemzinho da questão 7 e ficará de deveres. Eu já vou anotar aqui, mas eu vou explicar ainda a questão 7 nos meus 5 minutinhos finais, tá, gente? Só para explicar para os agoniados. Então, de deveres, vocês farão as atividades da página 39 e 40, que nós ainda não fizemos. Deveres, página 39 e 40, o que ainda não fizemos, com exceção da questão 6, podem riscar a questão 6, ele pede que vocês reúnam-se com um colega, escrevam um probleminha para o colega resolver e troquem entre vocês. Então a questão 6 vocês podem descartar, mas não faremos. E a prof também pede que vocês façam a hora de estudo. Hora de estudo da página 41 até a 43. Então, páginas 39 e 40 vocês farão o que nós não fizemos ainda, e a hora de estudo da 41 até a 43 para terça-feira. Esses são os deveres de vocês. Questão 7. Depois da Marcela, deixa eu ver aqui quem é que vem. Eu tenho a Luísa Schutz. Luísa Silva, mais fácil, né, amada? Consegue ler pra gente? Questão 7, querida. Ok, querida, obrigada. A Luísa, então, está pedindo para a gente resolver as expressões numéricas. Vejam, expressão numérica tem várias operações na mesma linha. Então, eu tenho que lembrar da escadinha de importância. Quais são as operações mais importantes que a gente conhece? Potenciação e radiciação, multiplicação e divisão, por último, adição e subtração. Símbolos, parênteses, colchetes e chaves. Por isso que ela leu para vocês que a ordem de resolução dessas operações tem que ser a mesma dos números inteiros. Então, na letra A gente tem 1/7 negativo vezes 2 negativo, mais 3/4 negativo. Então, se vocês olharem, nós temos multiplicação e adição nessa expressão. Nós vamos resolver o que é mais importante primeiro. Nesse caso, a multiplicação. E como é que eu multiplico frações? De cima com de cima, de baixo com de baixo. Só que o 2 não tem denominador, então eu coloco o denominador 1. Agora sim, eu posso multiplicar de cima com de cima, de baixo com de baixo. 1 vezes 2, 2. 7 vezes 1, 7. Menos com menos, mais. Aqui eu já posso fazer regra de sinais para eliminar o parênteses, mas com menos, menos. Então, aqui eu tenho 2/7 positivo, menos 3/4. Denominadores diferentes, faço mínimo múltiplo comum. E aí eu pergunto o sétimo, quem é o mínimo de 4 e 7? Qualquer um de vocês pode responder para a prof. Quem é o mínimo de 4 e 7? Mínimo múltiplo comum de 4 e 7? 21. 28. 28. Por quanto eu multiplico 7 para dar 28? 4. Tudo que eu faço embaixo, faço em cima. 2 vezes 4, 8. Por quanto eu multiplico 4 para dar 28? 7. Tudo que eu faço embaixo, faço em cima. 7 vezes 3, 21. Agora que os meus denominadores são iguais, eu conservo o denominador, 28. E subtraio os numeradores, porque os sinais são diferentes. 8 menos 21, 13, 28avos negativo, né? Subtraí, conservei o sinal do maior, eu devo 21, eu pago 8, eu ainda devo 13.
13/28 fração irredutível. Então, nós finalizamos a aula de hoje. Queridos, lembrem-se, a gente tem até terça para enviar a avaliação para a prof. Ficam de deveres para vocês até a página 43 da apostila, também para terça-feira. Um bom fim de semana. Nos vemos na terça.